Antes de virar uma lenda sussurrada entre dimensões, ele era apenas um guerreiro. Mas olha, apenas não é a palavra certa. Nem de longe. Ele era um líder, daqueles que você seguiria até dentro de um buraco negro só para ver o que tinha do outro lado. Seu nome ecoava nos salões de treinamento e nos campos de batalha, símbolo de coragem inabalável. Não era só força, era o pilar ao qual todos se agarravam quando as tempestades cósmicas vinham com tudo. Ele liderava um grupo de combatentes de elite conhecidos como os Portadores dos Líderes da Viola. Pode parecer nome de time de pagode ou de bloco de carnaval, mas eu te garanto, se visse eles em ação, você não ria não. Era a nata da galáxia, escolhidos a dedo por habilidade, coragem e, claro, por uma pitada de loucura diante do desconhecido. O nome veio das armas deles. As violas líderes não eram instrumentos musicais, a não ser que você considere o som de pura energia cortando a realidade uma sinfonia. Eram armas de poder absurdo, forjadas no coração de uma estrela morrendo, cada uma sintonizada à alma do seu dono. Cortavam dimensões, desviavam campos de asteroides e, num bom dia, até faziam um café decente. Brincadeira, ou será que não? O guerreiro, comandante deles, empunhava a mais lendária de todas, a Espada Galáctica. Não era só uma lâmina, era um pedaço da criação, brilhando com a luz de 1000 nebulosas. Quando ele sacava, ela vibrava com um poder de fazer o dente doer e o coração disparar. Liderar esse time incrível era uma carga pesada, mas ele carregava com um sorriso no rosto. Tinha o Kai, o estrategista, com a cabeça mais rápida que um cometa. A Elara, a batedora, que atravessava os caminhos caóticos entre mundos de olhos fechados. E o Jax, o Brutamontes, um gigante com um coração do tamanho do corpo. Juntos, eram mais que um time. Eram família, forjados no fogo de missões impossíveis. Confiavam no líder, seguiam suas ordens sem hesitar, sabendo que cada decisão dele era pensada para garantir a volta de todos. Eram a primeira linha de defesa da galáxia, guardiões silenciosos contra o que se escondia nos cantos escuros do universo. E o líder, ele amava eles por isso. Sentia o peso da vida de cada um a cada ordem dada. Treinava junto, lutava junto e dividia refeições sob céus estranhos de mundos esquecidos. Liderança ali não era grito de longe, não, era ser o primeiro a avançar. Espada galáctica erguida, um farol de esperança contra a escuridão. Ele era o coração dos portadores dos líderes da viola e seu pulso marcava o ritmo da coragem do grupo. Mal sabia ele que seu maior teste, aquele que quebraria essa família e redefiniria sua própria existência, estava logo na próxima esquina. O universo é uma bagunça. Imagina um bolo de camadas onde algumas delas tentam comer as outras. Nosso herói e sua equipe atuavam numa das camadas mais bagunçadas, a terceira dimensão. Não era uma realidade comum, estável. Que nada. Era tipo um rascunho de universo que o Criador amassou e jogou no lixo. As leis da física? Só sugestões. Gravidade podia tirar folga. O tempo podia andar para trás só para tirar onda. Qualquer coisa podia acontecer ali, e normalmente envolvia criaturas com dentes demais, querendo fazer você de almoço. Navegar por essa dimensão caótica era trabalho integral e perigoso. Um segundo você pisa firme, no outro, o chão resolve virar nuvem de insetos raivosos. Os portadores dos líderes da viola viviam com os sentidos afiados no talo. Entre os mundos bizarros desse caldo cósmico, tinha um que até eles evitavam, o planeta dos gato-cachorros. Não se engane com o nome fofo, eram pesadelos peludos. Imagina um bicho com cabeça de gato numa ponta e de cachorro na outra, brigando para ver quem manda no corpo. Agora imagina do tamanho de um ônibus escolar e cuspindo fogo. Isso era um gato-cachorro. O planeta era o território deles, onde até a paisagem parecia feita de energia instável. Montanhas que mudavam de forma, rios de relâmpago líquido cortando planícies, e o céu,
sempre um hematoma roxo e laranja. Sobreviver 5 minutos ali já era vitória. Esse ambiente imprevisível era o campo de treino ideal e lembrete constante da fragilidade de existir na terceira dimensão. Para os portadores, era só mais um expediente. Aprenderam a esperar o inesperado e confiar uns nos outros quando a realidade começava a desfiar. O perigo era grande, mas foi o que os tornou os melhores guerreiros das dimensões conhecidas. Achavam que já tinham visto de tudo. Achavam que estavam prontos para qualquer coisa que a terceira dimensão jogasse no caminho deles. Erraram feio. As missões normalmente vinham do Alto Conselho, um bando de anciões que provavelmente achava que emoção era tipo um novo arquivo para preencher. Mas dessa vez, quem mandou o chamado foi alguém muito mais importante e misterioso, o mentor deles, Mestre Yuki. Yuki era antigo, viu estrela nascer de perto. Era um ser de sabedoria e poder imensos. Já tinha treinado gerações de guardiões. Quando ele chamava, era para largar tudo e ouvir, porque vinha problema grande. E geralmente ruim. Ele não gastava saliva à toa. Então o chamado dele fez até os mais corajosos do grupo ficarem inquietos. Encontraram Yuki em seu refúgio, uma dimensão bolso que parecia um jardim japonês flutuando num mar de estrelas. Flores de cerejeira caíam numa brisa que nem existia. Mestre Yuki estava ao lado de um lago calmo, olhos fechados, quase uma estátua de tão sereno. Mas quando abriu os olhos, carregava o peso de galáxias. Ele falou baixo, sério, cortando a zoeira dos portadores. Contou que detectou uma nova assinatura de energia, algo volátil e antinatural surgindo das trincheiras mais instáveis da terceira dimensão. Chamou de energia partícula. Yuki explicou, não era só mais uma anomalia cósmica, aquilo era diferente. Parecia faminta, parecia errada. Uma força que desfazia a própria trama da criação, reduzindo tudo ao caos mais puro. E o surgimento dela espalhava instabilidade, tornando a terceira dimensão ainda mais perigosa. As instruções eram claras, mas vinham carregadas de uma preocupação rara em Yuki. Eles tinham que ir até a origem dessa energia, investigar e, se possível, conter. Alertou para terem cuidado, olhando cada um nos olhos. Missão dada, missão aceita. O grupo, confiante, nem hesitou. Era o que faziam, entrar onde ninguém mais entrava. O líder segurou firme a espada galáctica. O peso familiar era um conforto. Garantiu a Yuki que iriam descobrir a verdade sobre a energia partícula e resolver. Antes de partirem, Yuki pôs a mão no ombro do antigo pupilo. Cuidado, sussurrou, quase inaudível. Algumas portas, uma vez abertas, nunca mais fecham. O aviso ficou no ar, uma nota gelada antes deles atravessarem o portal rumo ao desconhecido. As coordenadas do Mestre Yuki levaram o grupo até um planeta morto, uma pedra abandonada girando num dos cantos mais sinistros da terceira dimensão. O ar era rarefeito, com gosto de ferro queimado. O chão, uma crosta negra rachada. O céu, vazio, sem nenhuma estrela. Só havia luz do brilho estranho e pulsante de uma fenda profunda marcada no planeta. Origem da energia partícula. Ao se aproximarem da beirada do abismo, sentiram a energia passando por eles. Um zumbido esquisito que arrepiava os pelos do braço e embaralhava os pensamentos, como se estivessem sendo puxados para longe. Foi aí que viram, subindo das profundezas, criaturas que faziam o gato-cachorro parecer filhote de vira-lata. Tinham forma humanoide, mas parava aí. No lugar da cabeça, uma mão gigante, grotesca. Os dedos mexiam sozinhos, e bem no centro da palma, um olho sem piscar. Se moviam de jeito estranho, com membros dobrando em ângulos impossíveis. Não faziam som, mas o silêncio era ainda mais assustador, só interrompido pelo ploc molhado dos olhos palma piscando. Os portadores sacaram suas armas na mesma hora.
o brilho das violas e da espada galáctica cortando a escuridão. O guerreiro deu o primeiro comando e o grupo entrou em ação, um balé perfeito de destruição. Kai coordenava, Elara flanqueava, Jax ia de frente, esmagando tudo. O líder era um vendaval de prata, espada reluzente. Mas para cada monstro que caía, surgiam 2 no lugar. Era a luta perdida, só que eles ainda não sabiam. As criaturas não eram só numerosas, eram incansáveis. Não sentiam dor, só avançavam, olhos vazios grudados nos guerreiros. Durante a batalha, o líder percebeu algo aterrador. O chão ao redor do abismo brilhava mais forte, padrões de luz mudando. Não era só uma fenda, era uma armadilha. Tão focados nos monstros, nem viram o verdadeiro perigo. Caíram certinho na cilada, e ela estava se fechando. A armadilha se fechou num piscar de olhos. O chão brilhante virou um redemoinho de pura energia partícula, sugando todos para baixo. Jax, o gigante, foi o primeiro. Rugiu, tentou resistir, mas a força era demais. Foi despedaçado, virando poeira cintilante diante dos olhos horrorizados dos amigos. Elara gritou o nome dele. Perdeu a concentração por um instante fatal. Um dos monstros de mão-cabeça saltou, olho arregalado, e ela também foi engolida pela energia caótica. O grupo estava sendo eliminado, um por um. Kai, o estrategista, viu o fim chegando. Sabia que não havia escapatória. Nos segundos finais, gritou para o líder, a voz desesperada. A energia! Dá para absorver! É a única chance! Apontou para o centro do redemoinho, um núcleo de energia pura, brilhando feito sol. Então, sumiu, tragado pelo caos. O guerreiro ficou sozinho, cercado pelos monstros silenciosos, o coração gelado. Seus amigos, sua família, tinham sumido. A dor e a raiva vieram como onda. Olhou para os monstros, depois para o núcleo pulsante. As últimas palavras de Kai ecoavam: dá para absorver. Missão suicida, chance de 1 em 1 trilhão. Mas sem o time, nada fazia sentido. Num grito que misturava dor e fúria, fez sua escolha. Virou as costas para os monstros e cravou a espada galáctica no núcleo da energia partícula. Não só absorveu, abraçou toda aquela força caótica, deixando tudo entrar. A dor foi além do imaginável, como se cada átomo fosse despedaçado e remontado errado. No meio da energia, sentiu 2 consciências antigas. Uma era pura criação, luz quente e brilhante. A outra, o oposto, vazio frio, destruição absoluta. Invadiram sua mente, alma, tudo. O planeta não suportou. Rachou, tremeu, explodiu num cataclismo silencioso e magnífico. No centro da explosão cósmica, o guerreiro não existia mais. Tinha se sacrificado, mas também renascido. Agora era o recipiente das 2 forças fundamentais do universo. Tornou-se o servo da criação. Anos, décadas, talvez séculos se passaram. O tempo, para quem é metade homem, metade força cósmica, funciona diferente. O servo da criação, como passou a ser chamado, patrulhava dimensões, um guardião solitário com poder capaz de criar ou destruir galáxias. Virou lenda, mito, mas também prisioneiro das próprias habilidades. O guerreiro vibrante de antes sumiu, restando um vigilante sombrio e eterno. A alegria da batalha, da amizade, tudo ficou distante, quase doloroso. Sentia falta dos amigos, sentia falta de ser mortal. No fundo, queria só um pedaço daquela vida antiga, uma conexão com quem já foi. Achou isso no amor, e desse amor nasceu um filho, Rafael. Mas o poder era grande demais, instável demais para qualquer ser carregar para sempre. Tinha vontade própria, queria se mover, evoluir. Conforme Rafael crescia, o servo da criação sentia o poder diminuindo. Não desaparecia, passava para o filho. As entidades de criação e destruição escolheram um novo hospedeiro. O pai, impotente, via o filho manifestar poderes impossíveis de entender ou controlar.
O velho guerreiro sentia medo, sabia o peso e o perigo desse poder. Perdeu a força, mas não o propósito. Agora precisava proteger Rafael, guiar, ensinar a controlar a tempestade dentro dele. Mas o destino, é cruel. Antes de preparar o filho, o corpo do guerreiro, já fraco, não aguentou. Morreu. Só que para quem já tocou o infinito, morte não é fim. Só um detalhe. O espírito dele, sombra do que foi, se recusou a partir. Ficou preso ao filho, um anjo da guarda fantasma com uma baita espada. Não podia agir no mundo físico, mas podia vigiar, sussurrar alertas, tentar afastar Rafael da escuridão. No plano etéreo, assistiu à vida do filho. Viu Rafael lutar com o poder, fazer amigos, enfrentar perigos que faziam o gato-cachorro parecer piada. O coração do pai, mesmo fantasma, doía de vontade de abraçar o filho, protegê-lo dos horrores do universo. Sua existência virou uma vigília constante, silenciosa. Era um fantasma assombrado pelo próprio legado, com a única missão de proteger o menino que agora carregava o fogo cósmico que um dia foi dele. Era solitário, ingrato, mas era o último resquício da humanidade dele, e ele não abriria mão. O passado sempre acha um jeito de te alcançar, até quando você é um fantasma. A vigília do servo da criação foi interrompida quando o pior medo dele se tornou real. As criaturas da energia partícula, os monstros de cabeça de mão que mataram seu time, não tinham sido destruídas, sobreviveram, multiplicaram, evoluíram. Passaram eras caçando a fonte do poder roubado. Agora, acharam Rafael. Invadiram o planeta onde Rafael morava, uma maré de monstros silenciosos saindo de fendas dimensionais só para recuperar o poder do mestre deles. Rafael lutou bravamente, seu domínio sobre criação e destruição crescendo a cada instante, mas era um contra uma horda infinita. O servo da criação, fantasmagórico, assistia em agonia, só podendo sentir raiva e impotência. Não podia atacar, não podia proteger. Era só espectador do que parecia ser o fim do filho. Viu no rosto de Rafael o mesmo terror de anos atrás, na armadilha. Não deixaria a história se repetir. Não perderia o filho como perdeu os amigos. Tinha que haver um jeito. Era espírito, sim, mas ainda era o homem que conteve o poder supremo. Um fio dessa conexão restava. Com toda vontade, amor pelo filho e luto pelos amigos, ele tentou. Não podia tocar os monstros, mas podia tocar o planeta. Foi uma ideia desesperada, insana, do jeito que ele era famoso. Cumpriria um último ato como guardião, missão final de pai. Leu um adeus silencioso ao filho e despejou o resto de sua essência cósmica no núcleo do planeta, desestabilizando tudo por dentro. Empurrou Rafael por um portal dimensional aberto às pressas, enquanto o mundo começava a se despedaçar. O planeta virou uma bomba, uma explosão gloriosa de luz e energia que vaporizou o exército inteiro de criaturas. O servo da criação, agora sem forças, se dissolveu na luz. Seu sacrifício, um último gesto de amor de pai, salvou o filho e finalmente encontrou paz. Sua vigília fantasma chegou ao fim. O servo da criação se foi, seu último ato heróico garantindo a sobrevivência do filho. Rafael estava salvo, lançado por um portal para algum canto desconhecido do universo, sozinho, mas vivo. O exército de criaturas tinha sido destruído, apagado na explosão. Parecia vitória, trágica, mas definitiva. A ameaça tinha acabado, mas sabe como é? O universo nunca facilita. Duas forças fundamentais não somem tão fácil. Uma parte da equação foi resolvida, a outra ficou à espreita. Quando o guerreiro absorveu a energia partícula, levou duas entidades, criação e destruição. A entidade da criação, luz e vida, encontrou novo lar em Rafael, agora ligada à alma dele. E a destruição, o vazio frio, também fazia parte do pacote.
Durante a longa existência do servo, essa consciência sombria cresceu, apodreceu e ganhou o nome Momovada. Era a voz do vazio, o sussurro do fim, o desejo de encerrar tudo. E não foi destruído na explosão. Momovada, a entidade da destruição, sobreviveu. Livre do vínculo com o servo da criação e separada da criação, agora era uma agente livre no cosmos. Era puro niilismo, sombra vagando entre estrelas, com poder imenso e propósito único: fazer tudo acabar. O equilíbrio se quebrou. Criação agora habitava um garoto inexperiente, enquanto a destruição era uma força consciente, antiga e maligna solta pelas dimensões. Rafael, por sua vez, acordou num mundo novo, de luto por um pai quase desconhecido, mas cuja morte o salvou. Agora era o único herdeiro de um legado cósmico que mal começava a entender. Era o novo servo da criação, querendo ou não. Não sabia direito o perigo que Momovada representava, mas sentia o vazio, o desequilíbrio, um frio no universo onde agora fermentava um poder terrível. Sua jornada só estava começando e um destino ainda maior o aguardava. A história do primeiro servo da criação terminou. Foi uma jornada de heroísmo, perda, sacrifício e um amor que ultrapassou até a morte. O caminho dele, de guerreiro confiante a Deus solitário, depois a guardião espectral, é uma lenda que vai ecoar entre os mundos para sempre. Salvou o filho, deu a ele chance de viver, de escolher seu próprio caminho, mas esse último ato não trouxe paz. Na verdade, preparou o palco para um conflito muito mais antigo, uma batalha destinada desde a primeira faísca no vazio. Rafael agora carrega a tocha. Tem a luz da criação, capaz de construir mundos e acender sóis. É filho do pai, com a mesma coragem queimando no peito, mas não é o pai. Precisa trilhar o próprio caminho, aprender, enfrentar seus próprios demônios. Não é para viver na sombra do pai, mas para se tornar a luz e definir o que significa ser o servo da criação. Ele precisa dominar o poder que corre nas veias antes que seja consumido por ele, ou antes que o inimigo o encontre despreparado. Do outro lado do universo, Momovada reúne forças. Destruição não é fera irracional, é inteligente, ardilosa, paciente. Sabe que seu outro lado, criação, vive no garoto Rafael. O confronto é inevitável, lei do universo, tão certa quanto gravidade ou tempo. Criação e destruição são duas faces da mesma moeda, presas numa dança eterna. O embate não será só por um planeta ou dimensão, será pelo destino de toda a existência. A batalha final se aproxima, e assim, um novo capítulo começa. O filho precisa enfrentar a escuridão que o pai só conseguiu conter. O palco está montado para o duelo supremo, um combate entre os próprios conceitos de ser e não ser. Rafael, o garoto que herdou o poder de um deus, precisa se tornar o herói que o universo espera. O legado dos portadores, dos líderes da viola, o sacrifício do pai e a esperança de toda a criação agora pesam sobre seus ombros jovens. A batalha final entre criação e destruição ainda será escrita, e seu resultado decidirá se as estrelas vão continuar brilhando ou se apagar para sempre.